Hoje nós estamos no 56º dia da exposição bíblica, Epístola aos Efésios. O tema de hoje é o eterno propósito. Efésios capítulo 3, versículo de número 11. Diz o texto sagrado: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pode se assentar. O plano eterno de Deus era, por meio de Cristo, salvar o ser humano, e Jesus, por sua vez, edificar a sua igreja nele próprio, fazendo da igreja um instrumento de glorificação ao seu santo nome, pois a obra de Cristo sobre a igreja mostra a profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento do nosso Deus. Paulo, aqui, ele vai dizer para os irmãos que esse propósito da salvação e da edificação da igreja é um propósito eterno. Então perceba, ele fala, segundo o eterno propósito. Primeiro, a palavra propósito aí, que no grego é próthesis, significa planejar com antecedência. O que uma pessoa propõe na sua mente antes de executar, antes de fazer. Elaborar um procedimento para o futuro. Isso é o significado da palavra propósito. Então, perceba, a salvação, a edificação e a permanência da igreja não pode ser sabotado. Ou seja, ninguém pode impedir o plano da salvação, ninguém pode destruir a igreja, ninguém pode fazer com que a igreja venha sair de cena, sair da história. Ninguém tem um poder para isso. E por que não tem o poder? Porque é propósito de Deus. A salvação e a igreja é propósito de Deus. E esse propósito não pode ser sabotado, porque Deus é perfeito em todos os seus caminhos e a sua obra não pode falhar. Deus, ele não falha, Deus, ele é perfeito. Por isso que eu digo, nunca Deus foi pego de surpresa e nunca pode ser pego de surpresa. Alguns, às vezes, olhando de uma leitura rasa, superficial, após a criação, quando o homem, o ser humano peca, transgride contra Deus, como se o plano de Deus ali estivesse sendo frustrado. De maneira alguma, jamais o plano de Deus pode ser frustrado, porque se um plano de Deus pudesse ser frustrado, ele não seria Deus, porque ele não seria perfeito. Agora, o plano de Deus é infalível. E ainda, esse plano não pode ser sabotado, porque é propósito de Deus, e segundo, foi planejado antes da fundação do mundo, é desde a eternidade. Perceba, o plano é eterno, o propósito é eterno, plano e propósito aqui dá no mesmo. Então é eterno, é desde a eternidade, e é isso que me chama a atenção. Antes de Deus ter trago a existência do universo, céus e terra, ser humano, Deus já tinha lá na eternidade determinado, planejado salvar o ser humano por meio da obra de Cristo na cruz, e através disso, ainda através da pessoa de Cristo, edificar a igreja. É por isso que eu digo, esse propósito não é humano, não vem da terra, isso emana do próprio Deus, isso vem da eternidade. Então é impossível que alguém venha de alguma maneira impedir os planos de Deus. Olha só um texto que fala disso de forma mais clara, 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 9, diz assim, eu vou ler o versículo, depois a gente volta comentando ele. Que nos salvou, olha lá, e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, olha lá, antes dos tempos dos séculos, ou seja, antes da criação dos céus e da terra, lá nos tempos eternos, Deus já tinha feito esse propósito. Agora perceba, nos salvou, Cristo nos salvou do quê? Cristo nos salvou, nos livrou da escravidão
e da pena do pecado, porque você sabe, todo pecador, qual que é a sentença dele? O salário do pecado é a morte, e a morte não simplesmente física, é uma morte eterna. A pessoa vai viver afastado de Deus eternamente e sofrerá o juízo de Deus, a ira de Deus por uma eternidade. Então Cristo, ao morrer na cruz, ele primeiro nos salva da escravidão e da pena, ou seja, da condenação eterna. E ainda, o Senhor nos salva do mundo. O Senhor nos salva do mundo, porque nós estávamos presos a esse mundo. Nós éramos moldados de acordo com esse mundo. Nós vivíamos segundo os valores deste mundo. Nós éramos amoldados. A nossa formação era a formação do mundo, por isso que vivíamos num caminho tortuoso, porque esse mundo é torto. O mundo, quando eu falo, é o sistema regido por Satanás, que está corrompido por ele. Agora em João 17, 14, 16, Jesus falou: eu lhes dei a minha palavra, e o mundo os odiou. Por quê? Porque eles não são do mundo, ó Pai. Assim como eu não sou do mundo, aqueles a quem eu dei a minha palavra também não são do mundo. E por que não são mais do mundo? Porque agora tem a mente transformada pelo poder da palavra. É por isso que Paulo fala: não vos conformeis com este mundo. Conformar, já disse, ó, conforma, é estar na forma. Hoje, eu e você que temos a fé em Cristo, não estamos mais na forma do mundo. Nós não pensamos como o mundo pensa, nós não vivemos como o mundo vive, ou seja, os nossos valores são diferentes. Por quê? Porque agora nós temos uma mente transformada, e a mente transformada, como está escrito em Romanos 12, 2, está escrito assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus nos libertou desse mundo, e é por isso que hoje eu vivo para agradar a Deus, não para agradar o mundo. O mundo, ele requer algo de nós, para que você seja aceito no mundo, para que você seja agradável ao mundo. Você tem que viver conforme o mundo, você tem que ter a fama do mundo, você tem que ter o dinheiro do mundo, você tem que ter a inteligência e sabedoria do mundo. Mas agora nós não somos desse mundo, nós temos a mente de Deus, nós temos a mente de Cristo, e agora nós vivemos segundo a palavra, e quem vive segundo a palavra, essa pessoa passa a agradar a Deus, a engrandecer a Deus. Então a forma de viver do servo de Deus é uma forma que agrada a Deus, tá certo? Porque ele foi salvo. Então foi salvo do pecado e da condenação do mesmo, foi salvo do mundo. E terceiro, nós fomos salvos ainda, nós somos salvos do inimigo. Isso também está escrito em 1 João 5, do 18 ao 19, ao qual lá está escrito: todo aquele que é nascido de Deus não vive mais na prática do pecado. E aí vai dizer ali o texto que nós agora somos de Deus, e o maligno não nos toca. Perceba, aquele que é de Deus, o maligno não pode tocar. E aparácia candarácia. E a palavra ali, tocar, naquele texto em 1 João 5,18, a palavra tocar significa prender, significa agarrar, significa amarrar. Por isso que as solturas foram quebradas, as amarras foram quebradas. O diabo não pode mais prender um crente, Satanás não pode mais amarrar o crente, porque Cristo nos salvara. Cristo nos salvara. Que coisa linda. E a Bíblia diz que o maligno, o mundo jaz no maligno, mas nós estamos em Cristo. Perceba a diferença? O mundo está em quem? Está no maligno, mas a igreja está em Cristo. Está vendo como é bom ser salvo? Aleluia. Que as pessoas estão presas no mundo, faz o que o mundo quer. Agora eu não. Você não, diga por quê? Eu estou livre. Parácia, cantarabacai. Só o salvo, levante a mão e dá um glória aí, pelo amor de Deus.
O mundo fala assim, ó, para você ser aceito, você tem que se vestir assim. Para você ser aceito, ó, você tem que ter tantos seguidores no seu Instagram. Trazendo para a linguagem mais odierna, né? Para você ser aceito, porque você sabia, vamos trazer aqui para você entender a linguagem que eu estou usando. Tem lugar por aí, esses tempos eu ouvi uma pessoa dizendo que tal pessoa foi pregar em tal lugar, foi convidada, era uma pessoa que é conhecida de muitos, e ela foi pregar e enfim, acabou dando errado, ela não ia poder estar no evento. Ela falou, mas eu tenho um conhecido meu que prega também, está no mesmo nível, eu posso te indicar. Ela falou, me dá o Instagram e o Facebook dela. A hora que foi dar, ele tinha pouco seguidor. Ela falou, eu não posso trazer ele na minha igreja porque ele tem pouco seguidor. Pegou aí o mistério? Por quê? Porque esse é o molde do mundo. O mundo você vale pelaquilo que você tem, mas em Cristo Jesus é diferente. Você não vale o que você tem, você vale o que você é em Deus. E o que você é? Você é salvo. Aleluia. Glória a Deus. Então ele nos salvou, tá certo? E ainda, e chamou com uma santa vocação. Que lindo isso aqui, meu Deus amado. Observe, o chamado de Deus à salvação é um santo chamado, que resulta, pelo menos em duas coisas. Por que esse chamado, aqui Paulo chama de santa vocação? Ou seja, um santo chamado. Por que ele diz santo? Porque a partir do momento que Cristo me salva, Ele faz duas coisas comigo. Primeiro, Ele me justifica. Segundo, Ele me glorifica. Vou explicar para você que isso são duas doutrinas importantes. A doutrina da justificação. Por que é uma santa vocação? O chamado de Deus para a salvação. Por que é santa? Porque primeiro, Cristo me justifica. Perceba, todos nós, todo ser humano, sem exceção, pecou. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Já que todos pecaram, todos têm culpa. Deus não é juiz. A Bíblia usa esse termo juiz para a gente entender que é um termo legal. Então perceba, se pecou, tá certo? Se pecou, a pessoa pecou, ela tem uma condenação, e a condenação você entende que é a morte. Então todos nós tínhamos culpa. Por quê? Porque nós infringimos a lei de Deus. Hoje as pessoas não infringem a lei, por exemplo, a lei do país. Não tem uma lei, se a pessoa infringir a lei do país, a pessoa não vai presa? Então no mundo espiritual é a mesma coisa. Se infringiu a lei de Deus, a prisão é o inferno. Está entendendo aí? Essa é a prisão daquele que infringe a lei de Deus. A prisão é o inferno. Agora perceba, então todos eram culpados. E detalhe, não tem quem possa advogar a causa. Por que ninguém pode advogar a causa? Porque a causa é perdida. A causa é perdida. E por que a causa é perdida? O salmista falou, ainda que eu usasse todos os meus recursos terrenos, todo o meu dinheiro, para tentar comprar uma alma, seria insuficiente, porque uma alma é caríssima, e todos os meus recursos acabariam. Então nem todo o dinheiro do mundo, nem toda a riqueza que esse mundo tem, ferro, cobre, ouro, prata, diamante, rubi, nenhuma riqueza dessa tem o poder de comprar uma alma. É por isso que a causa era perdida do ponto de vista humano. Aí qual que era a exigência? Para ser salvo eu quero uma coisa, eu quero sangue puro. Eu quero sangue inocente. E aí é onde entra Cristo na história. Cristo, quando toma o meu lugar e o seu lugar na cruz, Ele está tomando a penitência dos nossos pecados. Ele está sofrendo o meu pecado, o seu pecado, porque Ele não pecou. Agora você entende por que Ele diz, eu tenho sede. Por que Ele está dizendo, eu tenho sede? Porque Ele está sofrendo a condenação de alguém que está o perdido, sem Deus. Porque lá no lugar de tormento, no Hades, onde todos aqueles que morrem sem Cristo vão, é um lugar onde as pessoas têm sede de salvação, e lá não encontra. Então Jesus, Ele sofre a nossa pena, só que por Ele ser justo, Ele ressuscita. Diga glória a Deus. E agora, como Ele ressuscitou, todo aquele que crê nele pela fé que Ele ressuscitou, o que acontece? Essa pessoa se torna o quê? Justa. Por que eu me torno justo?
Porque eu acredito no preço que Cristo pagou. Jesus foi e pagou o preço. Agora, diga assim, ó, bate assim no peito e diga: eu não tenho mais dívida, diga. Porque Cristo pagou ela. Quem entende isso? Quem entende isso, pelo amor de Deus? Eu e você temos a justiça de Cristo em nós. Agora perceba, nós através dessa justificação de Cristo pela fé, então todo aquele que crê em Cristo é justificado. E agora Deus o declara justo. Entende? Nós não somos justos, nós somos declarados justos por causa da minha fé em Cristo, porque eu creio que Ele pagou o preço no meu lugar. Ele sofreu a sentença do pecado por mim. Aí Ele falou: agora, se você crê que eu ressuscitei dentre os mortos, você será justificado. Estou sentindo a glória de Deus aqui. Então é por isso que é uma santa vocação, porque agora eu posso ter uma vida justa. Por quê? Porque eu sou justo, eu fui declarado justo. Eu não sou justo, você não é justo, porque nós já pecamos, nós infringimos. Só Jesus é justo, justo, justo. Só que Ele, aleluia, Ele imputa a sua justiça na sua igreja, no seu povo. Então quando eu e você fala: eu acredito em Cristo, o Pai bate o martelo. E qual que é a sentença? Você é justo, porque alguém pagou o preço por você. Você não tem mais dívida, você não tem mais dívida. E agora essa doutrina é linda. E agora eu passo a viver nos passos de Cristo. Eu passo a viver a justiça dele. Então essa é a primeira parte da santa vocação. Agora qual é a segunda? A glorificação. Qual que é a glorificação? Hoje nós estamos em um processo de transformação de glória em glória. E você sabe que o processo final da nossa transformação é quando o nosso corpo for arrebatado e transformado. Então nós estamos em processo de transformação. Cada dia que passa, a gente se parece mais com Jesus. O Espírito Santo está nos submetendo a esse processo de glorificação. Aleluia. Tá certo? Então por isso que é uma santa vocação, porque agora através dessa obra de Cristo, da habitação do Espírito Santo, eu posso viver em santidade ao Senhor. Aleluia. Agora veja, olha lá, essa salvação, essa santa vocação, não é segundo as obras, ou seja, não vem dos homens, não é pelo meu esforço, tá certo? Eu não sou perdoado pelo meu esforço. É por isso que tem gente tão tonta que até hoje vai lá para Aparecida do Norte, né? Fala que vai pagar a promessa lá, alguns falam que vai buscar perdão. Eu já vi um camarada, apareceu nos noticiários, ele andou não sei quantos 1000 quilômetros com uma cruz na costa, idiota. Cristo já levou a cruz, eu vou levar para quê? Agora o que eu tenho que levar diariamente, o quê? Quando ele fala carregue a sua cruz diariamente, ou seja, de uma vida mortificada do eu. Aí tem gente que parece masoquista, gosta de sofrer, né, irmão? Então não vem das obras, presta atenção, a salvação não é mérito meu, não é por algo que eu fiz. A salvação é um dom de Deus, é uma graça que Deus me dá. Se Ele não tivesse se revelado para mim com o seu amor, eu nunca seria salvo. Então não vem das nossas obras, não vem de obra nenhuma que nós temos feito, tá certo? Então nós não temos méritos da salvação, porque é plano de Deus. Agora ele diz aí, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, ou seja, desde a eternidade. Então aqui, ser salvo, ser igreja, glorificar ao Senhor, é propósito de Deus desde a eternidade. Vou repetir isso aqui de novo: ser salvo, ser igreja de Cristo e viver para a glória de Deus é um plano desde a eternidade. Levante a mão que eu estou profetizando. Esse plano não será frustrado dentro da tua casa. Haverá salvação para a tua família. Aquele que está fora vai vir participar do reino da igreja e viverás para a glória de Deus.
Vamos lá. Agora vamos falar aqui, voltando ao versículo 11. É um versículo tão curtinho, né, mas aqui tem muita coisa, irmão. Segundo o eterno propósito. Então perceba, o propósito é eterno. A palavra eterno aí, que é aion, significa para sempre, para toda eternidade. O propósito, o plano de Deus não é passageiro, mas sim eterno. Eu tenho que repetir isso aqui. Então, o propósito de Deus, o plano de salvação de Deus, ou seja, salvar o seu povo e ainda edificar a sua igreja, esse propósito, ele não é um propósito passageiro. Esse propósito é um propósito eterno. Percebe isso aqui. Quem gosta de oferecer coisas passageiras, quem gosta de oferecer uma glória passageira, é o inimigo. Ele que oferece coisas passageiras. E só pode, por que ele só pode oferecer coisa passageira? Porque ele não pode salvar ninguém, porque ele mesmo está condenado. Então o máximo que o inimigo consegue oferecer para o ser humano é coisas passageiras. Pastor, me dá o texto bíblico. Agora, Lucas 4, 5 e 6. Olha o que está escrito. Num momento de tempo, o diabo mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E diz assim: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então aquilo que o diabo oferece para Jesus é uma glória o quê? Duradoura? É uma glória o quê? Até o texto diz lá, até o inimigo sabe, ó, num momento de tempo. E sabe o que me deixa indignado? É que tem gente curtindo o momento e largando de lado a eternidade. Tem gente abraçando o propósito do inimigo, o propósito dele é raso demais, o propósito dele é fraco demais, o propósito dele uma hora acaba, aí tu vai ficar chupando o dedo, mas o propósito de Deus é para a séria. Alavacera macandarabacaia. Há pessoas aqui que Deus me toma em profecia para te dizer: Deus tirará pessoas do laço do inimigo, porque você não está firmado em propósito das trevas, você está firmado no propósito do céu. Elevar-se que menebreface a candara baixando a calabaia. Às vezes o inimigo quer oferecer uma saidinha, uma fornicaçãozinha, uma talagadinha, uma fumadinha, uma olhadinha na pornografia. Isso é passageiro. A carne gosta, mas é passageiro. Mas o que Deus me dá permanece. O que está na séria. Aleluia. Veja isso comigo. 1 Pedro 5,10. Aqui tem uma lição formidável. Dobra a sua atenção. Eu vou ler todo o versículo, depois a gente volta comentando. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória. Não é uma glorinha passageira, é uma eterna glória. É uma glória que nunca mais terá fim. Olha lá. Aqui tá, eu vou te dar aqui os 4 processos da maturidade espiritual. Tá aqui, ó. Depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará, e aqui corretamente traduzido, fundamentará. Esquece esse fortalecerá aí, tá? Então diga comigo: aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fundamentará. Esses são os 4 estágios da maturidade. Vamos trabalhar agora esse versículo aí, presta atenção. Então o Senhor Deus, o Deus de toda graça, de todo favor e merecido, eu não merecia nada, mas Ele é o Deus, não é de alguma graça, Ele é o Deus de toda graça. Tem alguém que não entendeu isso? Deus é totalmente gracioso, oh meu Deus. Ele não é Deus de um favorzinho, de uma graça, não, Ele é Deus de toda a graça. O nosso Deus é totalmente gracioso.
que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória. Preste atenção, este é o nosso chamado, é viver eternamente para a glória de Deus. Esse é o chamado do salvo, esse é o chamado da igreja. Deus me chamou, Deus te chamou, não é para a glória desse mundo. Deus me chamou, Deus te chamou para uma eterna glória da sua presença. Vai passar a eternidade, nós vamos continuar vivendo para a glória de Deus. Aleluia, é uma glória eterna, que coisa linda. Agora, isso me toca, eu não sei você, mas a mim me toca. Olha o que o texto diz: depois de haverdes, aqui melhor traduzido por sofrido, padecido também dá, mas depois de haverdes sofrido um pouco, presta atenção, aqui Pedro está falando da nossa caminhada na terra. Primeiro ele fala da eterna glória, agora ele fala da nossa caminhada aqui na. Então preste atenção, ele faz uma comparação da eterna glória e da nossa passagem aqui na. Então, observe isso aqui, pelo amor de Deus. A palavra, antes que eu aplique, a palavra pouco, aí significa um período curto de tempo. Significa leve, desprezível. Os muitos sofrimentos que passamos aqui na terra, se comparado com a eterna glória de Deus, significa o quê? É pouco, é leve e é o quê? Desprezível. Escute, Deus nos chamou para uma eterna glória, eterno, não tem fim. É por isso que essa vida de sofrimento aqui é muito pouca se comparada ao eterno. Preste atenção nisso aqui, preste atenção nisso aqui. Escute, a vida aqui na terra dure 100 anos. Tem pessoa que chega. A Bíblia diz que em média é 70, 80, mas tem gente que vai mais. Agora tem a patroa da minha sogra está com 95 anos. Então tem pessoa que chega aí, tá certo? Mas vamos colocar aqui, presta atenção nisso aqui. 100 anos, presta atenção, se você comparar 100 anos com a eternidade, significa o quê? Que a vida aqui na terra é o quê? É curta, é pequeno, porque 100 anos passa, tá certo? Só que, e eternidade? Não tem fim. Então por isso que a Bíblia está dizendo que o sofrimento dessa terra é pouco, em relação ao gozo eterno da glória que eu vou viver. E ainda mais, presta atenção, oh meu Deus, esse tempo de sofrimento pode ser considerado leve e desprezível, por causa da comparação, porque você pega aqui agora, pega uma balança, de um lado você coloca a eternidade, eterna, de glória, e do outro lado você coloca essa vida de sofrimento. Aqui na terra tem muito sofrimento? Muito, você vive na pele, eu vivo na pele diariamente. Problema com saúde, problema com relacionamento, problema emocional, problema físico, nem é bom falar mais, né? É muito problema. Só que se você pegar uma balança e você fizer essa comparação, você pega a eterna glória e pega essa vida aqui de sofrimento, ou seja, essa vida de sofrimento aqui é comparada a como nada, é comparada como leve, como desprezível, ou seja, não tem nem comparação. Então aí, olha o que a Bíblia está querendo me dizer. Então vale a pena o quê? Em vez de eu ceder às pressões desse mundo que é leve e desprezível, eu vou permanecer. Por quê? Porque o que está me esperando é glorioso. Entendeu? Então é por isso que o homem e a mulher não pode ceder às tentações de Satanás, não pode ceder aos caprichos desse mundo, que esse mundo impõe o seu sofrimento, a sua perseguição contra nós. Porque o que está em jogo aqui é algo efêmero, passageiro, transitório, com aquilo que é eterno. E Deus falou, aqui na terra, se você permanecer nessa vida passageira aí, fiel a mim, se manter na fé, na minha presença, você está garantindo, aleluia, na eternidade um peso de glória na sua vida. Agora veja aqui, que coisa tremenda. Deus usa, meus irmãos, isso aqui é muito lindo, viu? Deus usa as situações desta vida para nos amadurecer. Eu não falei que nós estamos num processo de transformação, de glória em glória?
E Deus usa os eventos dessa vida, Deus usa as intempéries dessa vida, os sofrimentos, as aflições dessa vida, para nos amadurecer. É por isso que eu digo que aquele que está em Cristo, as situações divergentes não podem te tirar de Deus, não podem te afastar de Deus, pelo contrário, tem que te levar para mais perto do Senhor. Porque Deus usa esses eventos de sofrimento na terra, para 4 coisas. Eu já disse, é para a maturidade nossa espiritual, e a maturidade até que nós alcançamos uma vida madura, tá certo? Sem birrinho espiritual, entende? Essa maturidade, ou seja, um homem formado, e esse homem, ou seja, a medida de Cristo, tá certo? Então até que nós chegamos à medida de Cristo, ou seja, que não tenha falha, que venceu em tudo. Então perceba, isso aqui é muito violento. Ele coloca aqui, ele fala esses 4 estágios, eu vou repetir pela importância. Então, no meio desse processo aqui da vida, até que nós cheguemos à glória, nós estamos passando situações difíceis aqui, estamos sofrendo. Só que Deus está usando essas situações difíceis para quê? Primeiro, para aperfeiçoar. Segundo, para confirmar, que é firmar. Terceiro, para fortificar. E quarto, para fundamentar. E agora eu vou detalhar um por um aqui desse mistério. Primeiro estágio da maturidade. O primeiro estágio da maturidade, então vamos lá. Até chegarmos na eternidade, nós passamos por processos para alcançarmos a maturidade da fé. Em meio aos processos desta vida, Deus primeiro aperfeiçoará. A palavra aperfeiçoará significa completar, tornar-se no que deve ser. Ou seja, agora, através da obra de Deus, em meio às situações que nós vivemos aqui na terra difíceis, Deus está fazendo o quê? Deus está purificando a minha fé, Deus está tornando a minha fé pura, e a minha fé não vai ser uma fé incompleta, ou seja, que tem falta, não vai ser uma fé oscilante, não vai ser uma fé fingida, vai ser o quê? Vai ser o quê? Uma fé completa, uma fé inteira. Pastor, é possível ter uma fé inteira? Pedro, quando começou a sua caminhada em Cristo, a fé dele era o quê? Pequena. Jesus falou, homem de pequena fé. Mas como que Pedro terminou a sua caminhada aqui na terra? Com o quê? Uma fé inteira, uma fé completa. Porque no processo do sofrimento, Deus foi o quê? Aperfeiçoando a fé de Pedro. Pedro começou com uma fé oscilante, Pedro começou com uma fé que negava, que desistia, mas um dia Cristo aperfeiçoou, de tal maneira que os homens disseram para ele, nós vamos te crucificar, para de pregar no nome desse Cristo. Ele falou, me crucifique de cabeça para baixo, porque de modo algum negarei o meu Senhor, não sou digno de morrer como meu Senhor. Ou seja, nada mais assustava ele, nada mais deixava o apóstolo Pedro fora de si, a ponto de sair da presença, de falhar com Deus. Ele estava com a fé completa, e Deus ali aperfeiçoou, tá certo? Então Deus vai usando esses eventos da vida, Deus está nos aperfeiçoando, a medida da nossa fé está cada dia aumentando. Aleluia. Agora você entende porque a Bíblia diz assim, Estevão, um homem cheio de fé. Por que cheio? Porque ele tinha uma fé completa. Aleluia. Quem recebe essa fé? Aleluia. Já vou liberar essa palavra profética, adiantando aqui essa aplicação no teu coração. Rei, em meio a essa situação, você não vai de maneira nenhuma retroceder. Sabe por quê? A tua fé está sendo aperfeiçoada. Fé aperfeiçoada. Esse é o primeiro estágio. Depois que a minha fé é aperfeiçoada, Deus está aperfeiçoando a minha fé, ou seja, completando o que falta na minha fé. Glória a Deus. Agora ele faz o que? Eu vou para o segundo estágio, ele confirmará. A palavra confirmará significa tornar firme, fixar. Então, ou seja, a fé aperfeiçoada, porque Deus supriu as minhas faltas, acrescentou-me o que faltava, me levará ao segundo estágio da maturidade, ou seja, tornar-me uma pessoa firme. O Senhor há de me fixar-me, ou seja, em outras palavras, o crente não sairá da posição de salvo. Em meio às batalhas da vida, ninguém vai tirar o crente da posição de salvo.
E por que ele vai permanecer na posição? Porque Deus confirmou ele. Deus pegou e fincou ele e falou: você fica na posição, você não saia da posição. É por isso que está escrito em Filipenses 4:1: estai, pois, firmes no Senhor. A palavra firmes no Senhor significa um soldado de pé no seu posto. E eu profetizo ainda mais, dizendo para você nesta noite: tu não sairás da posição que Deus te chamou. Deus te chamou para ser salvo, Deus te chamou para ter firmeza. Você jamais sairá dos caminhos do Senhor, porque você é firme. 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 Fé completa, posição de salvo. Presta atenção, é Deus que o firmou. É o próprio Deus que colocou ele naquela posição. Falou: pá, você é salvo. Então, se a pessoa, presta atenção aqui, a pessoa permanece no Senhor, ela nunca vai sair da posição de salvo, indiferente da situação. Terceiro estágio da maturidade. Isso é violento, viu? Fortificará, que a palavra fortificar significa tornar forte. Então pega isso aqui: aperfeiçoado, mantendo a posição de salvo, Deus me leva ao terceiro estágio da maturidade. Qual que é? Robustez espiritual. Essa robustez espiritual é um revestimento de força que me faz perseverar até o fim. Você entende por que Deus disse para Daniel: e tu porém vai até a metade, não foi? Tu porém vai até o... E como que eu consigo ir até o fim? Porque o meu combustível não acaba. Porque quando eu penso que o meu combustível vai acabar, quem que aparece para me fortificar? Aleluia. Oh, meu Deus do céu. Entende o que Paulo disse? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você sabe que a palavra fortalece significa colocar força em, ou seja, em meio às batalhas da vida, Deus aparece e fala para você assim: você tem uma fé completa, você está na posição de salvo porque eu te coloquei. E tem mais uma coisa: está se sentindo fraco, eu te dou força. Está se sentindo abatido, eu coloco força em você. Não está aguentando essa situação, eu coloco força em você. Agora olha só o que Paulo disse. Ei, olha só o que o apóstolo Paulo disse: o meu poder, disse Deus, se aperfeiçoa a terra. Lá para Xarabacaia, na tua fraqueza, levante as duas mãos para o céu. Só quem recebe força aqui agora. Deus vai derramar uma robustez espiritual aqui. A sua fé é uma fé completa. Você está firmado, está no teu posto. Não saia da tua posição, soldado de Cristo, porque Deus te torna forte. Recebe força, recebe força, recebe força. Repere, sai, recebe força falando em línguas, recebe força adorando, recebe força. Força, é força. Pastores queridos, há uma unção aqui. Às vezes o inimigo vai batendo tanto, o mundo vai batendo tanto que a gente arria. Aí a gente arria e fala: Senhor, o negócio está bravo. Aí vem papai e fala: recebe força, toma força, eu coloco força. Que Massai, o parasse clama, é popetec propassai, popoperi que telebia, alabacanto rebacai, elebacanta nequester que lavaço, recebe força, é força, força, aleluia, aleluia. Aleluia, segura essa. Aí o inimigo, o mundo vai batendo, vai batendo, vai batendo.
pessoa e fala: esse crentinho vai arriar, esse crentinho vai sair da posição, esse crentinho vai perder a fé. Aí chega Deus e fala: vai perder nada, porque eu não vou deixar ele, eu vou dar força para ele, eu vou dar força, eu vou dar força. Deus, eu vou voar aqui hoje, hein? Alabassúria. Há uma operação de Deus aqui. Não quero te cansar, mas levante as duas mãos e comece a orar em línguas aqui. Vai descer uma cachoeira de força aqui agora. Deus está fortalecendo o crente aqui agora. Olha Deus fortalecendo o teu espírito. Olha Deus fortalecendo o teu emocional. Olha Deus fortalecendo o teu psicológico. Olha Deus recebe força, 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 força. Você pode, porque Deus te fortalece. Você pode. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. É força. Aleluia. Aí quando o crente está lá arriado na fraqueza, ele fala: vixe. Aí Deus vem e já dá logo uma carga de força nele. Aí o crente pega, olha para a situação e fala: pera lá, Deus é maior. Quarto estágio da maturidade. Aqui, a pessoa que chegar nesse nível aqui, chegou no nível dos apóstolos. Podia acontecer o que aconteceu, ninguém tirava aqueles caras da presença de Deus. Não tira. Quando uma pessoa chega nesse estágio que eu vou citar aqui agora, não tem mais quem o tire da presença. Não existe. Porque a maturidade, já está dizendo tudo, é um homem formado. Nós estamos vivendo esse processo. E Deus sabe qual nível, qual estágio que cada um aqui está. O quarto estágio, meu Deus, da maturidade é o que? É fundamentará. Fundamentará, ou fundamentar, no caso, significa colocar fundamento, levar a ficar firme em. Então, ou seja, o quarto estágio da maturidade é quando o crente está fundamentado em Cristo, ou seja, ele é uma casa espiritual alicerçada. Isto é, ele não vive uma vida cristã, espiritual, teórica, porque é alguém que ouve e passa a praticar a palavra do Senhor. Esse é o nível mais alto da espiritualidade. Aonde? Mateus 7, 24 e 25. Aquele que ouve a minha palavra e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Aí o que Jesus diz? Bateu o vento, veio a chuva, e aquela casa ficou o quê? Em pé. Ou seja, nenhuma luta, nenhuma situação arranca mais ele. Esse é o nível mais alto da vida espiritual. É a prática, é o viver da palavra na sua essência. Vamos para a parte B do versículo. Agora o texto diz: segundo o eterno propósito, vamos lá, que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos trabalhar esse ponto aqui, que fez em Cristo Jesus. A palavra fez aí no original significa fazer, executar, produzir, no caso, trazer a existência, a vida. O propósito eterno de Deus está centrado na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então presta atenção, tudo aquilo que sai da centralidade de Cristo está fora do propósito. Pegou aí? Presta atenção, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus. Quem que é o centro do propósito? Então, se tirar Cristo do centro, sobrou o quê?
Sobrou, ou seja, não tem propósito nenhum de Deus, não sobrou nada porque não tem propósito de Deus. Então, todo o propósito de Deus, ele está canalizado na pessoa bendita de Jesus Cristo. É por isso que a nossa vida está centrada em quem? Em Cristo. O nosso momento está centrado em quem? A nossa vida espiritual está centrada em quem? A nossa vida financeira está centrada em quem? É tudo sobre Ele. Diga bem forte: Cristo é o propósito. Aleluia. Então, olha só, esse propósito de Deus de salvar o homem por meio de Cristo e de Cristo criar a igreja, esse propósito está centrado na pessoa de Jesus Cristo. Agora perceba isso aqui comigo. Na encarnação, o mistério foi revelado, ou seja, Jesus, que era um mistério oculto, agora hoje não é mais oculto, está revelado diante de todos nós. Então na cruz, perceba isso, na cruz o preço da redenção foi pago, Cristo nos libertou. Quando Cristo ressuscita, nós recebemos a vida dele, porque nós passamos a pertencer ao seu corpo, nós somos a sua igreja. Então isso é muito importante. Na encarnação o mistério é revelado, Cristo é revelado. Na cruz o preço da redenção é pago. E agora na ressurreição nós recebemos vida no Senhor. Nós pertencemos. Por que nós recebemos a vida de Cristo? Porque Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Então nós recebemos, o corpo recebe a vida da cabeça, que é Cristo, tá? É uma linguagem que ele usa, né? Figura de linguagem, metáfora. Agora eu quero ler esse texto aqui, ó. Ah, meu Deus. Hebreus 9, 11, 12 e 24. Mas Cristo, eu vou ler os 3 versículos e explico. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Deus não falou para Moisés construir um tabernáculo? Só que agora a Bíblia está dizendo o quê? Veja só, nem por sangue de bodes ou bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Diga isso, eterna redenção. Porque a salvação, ou seja, é um plano da eternidade. Por isso que a redenção é eterna. Você sabe que redenção é o preço do resgate. A gente estava preso. Cristo pagou o preço com sangue e nos libertou. Ele nos presta atenção. Aqui eu falo sobre 2 coisas. Já falei no começo aqui de Efésios, mas vamos lá, só recapitulando. Existe aqui o sangue de Jesus, ele faz 2 coisas conosco. Ele tanto nos redime e nos reme. O que é redenção e remissão? Qual é a diferença? A redenção é um preço pago para libertar o prisioneiro. E a remissão é tirar a culpa daquela pessoa. Porque ele só pode estar preso por causa do quê? Da culpa. Mas na remissão, Cristo tira a culpa de mim. Então eu sou liberto e não tenho mais culpa. Agora entende a linguagem do Paulo? Quem intentará acusação aos escolhidos de Deus? É Deus que justifica, porque a minha dívida foi paga e não tem mais culpa, tá certo? Agora perceba, aqui o texto está dizendo, presta atenção. Aqui o texto está dizendo que Jesus, ele não entrou no tabernáculo, no templo terreno. Ele entrou no tabernáculo celestial. Veja o versículo 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, como de Bezalel ou Oliabe, ou como nos dias de Salomão. Figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Eu estou te explicando como é feita a eterna redenção. O eterno propósito de Deus que fez em Cristo, ou seja, de que maneira a salvação nos alcançou e Ele nos fez sua igreja? Através dessa obra de Cristo. Qual que foi a obra de Cristo? Presta atenção. Quando Deus chamou Moisés, Deus falou assim para ele. Está escrito tanto em Êxodo como em Hebreus 8:5. Deus falou assim para ele: vem cá no monte. Lembra que ele ficou 40 dias e 40 noites no monte? Por 2 vezes, sem comer e sem beber. Por si só o jejum já era sobrenatural. Ele estava vivendo uma dimensão muito grande da glória de Deus. E aí Deus pegou e falou assim para ele: olha aqui. Deus abriu o céu para ele e mostrou coisas do céu para ele. E falou: do jeito que eu te mostrei aqui, você faz aí na terra. Agora você entende que as mobílias do tabernáculo e o próprio tabernáculo tinha medida de Deus? Porque esse tabernáculo
que Moisés mandou fazer aqui na terra era uma visão do tabernáculo celestial, porque o tabernáculo falava de Jesus Cristo. Tá certo? Cristo no Antigo Testamento era um mistério oculto, ninguém sabia sobre ele. Aí Deus só mostrou para Moisés como figura. Deus mostrou o plano da redenção, da salvação para Moisés, através de Cristo, por meio do tabernáculo. Agora você entende por que no tabernáculo, vamos lá, vou rapidinho isso aqui, essa matéria já está, enfim, já é uma matéria que todos têm que saber disso. O tabernáculo tinha 3 compartimentos: átrio, santo e santíssimo lugar. No átrio, na entrada, tinha o quê? A porta. Jesus não falou, eu sou a porta. Aí, logo depois, tinha o altar do sacrifício. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Moisés estava vendo isso no céu. Aí depois tinha um lavatório, não é? Jesus falou, eu sou a fonte de água para jorrar para a vida eterna. Aí depois tinha um santo lugar. Do lado direito de quem entrava tinha a mesa dos pães, por isso que Jesus é o pão da vida. Aí do lado esquerdo de quem entrava tinha um candeeiro, Jesus é a luz do mundo. Aí um pouco adiante tinha o altar de incenso, que fala de Cristo como nosso intercessor eterno. E ainda tinha lá a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ou seja, eu e o Pai somos um, disse Jesus. Então Moisés, ele viu essa revelação e Deus trouxe as medidas do tabernáculo. Por isso que Moisés, irmão, ele não pôde colocar 1 milímetro a mais, nem 1 milímetro a menos das medidas que Deus deu da obra. Porque aquela obra falava da medida de Cristo. Tá certo? Porque a salvação é uma obra exclusiva de Deus. E aí o que acontece? Quando o povo do Antigo Testamento, eles pegavam aqueles animais, eu vou falar só do dia do Yom Kippur, o dia da expiação. Que dia que era esse? O sumo sacerdote, uma vez no ano, ele matava um animal por ele e pela casa dele, pedindo perdão, e matava um animal por todo o povo de Israel, tá certo? E ali havia 2 animais, o bode chamado expiatório e o emissário, porque era um bode que morria, que era imolado, e o sangue dele era colocado na tampa da arca, da aliança, do propiciatório, e o outro animal, o bode emissário, era levado para o deserto, porque representa o quê? Cristo, ele não só nos perdoou, mas ele arrancou a culpa de nós, tá certo? Porque aquele bode emissário que ia para o deserto significa o quê? Eu arranquei o pecado. Deus está arrancando, ou seja, ele arranca o pecado e leva para o mar do esquecimento, entende? Então, quando o povo de Israel vivia aquele processo, o sacerdote passava pela porta, ia para o altar de sacrifício, vinha para o lavatório, comia na mesa dos pães, acendia o candeeiro, vinha no altar de incenso e depois ia na Arca da Aliança. Isso falava da obra da redenção, de Cristo pagando preço pelas nossas vidas, tá certo? E agora o que eu quero aqui chamar a tua atenção é o quê? Que o servo de Deus aqui está falando, o autor aos Hebreus está dizendo que ele fez uma eterna redenção. Porque antigamente os homens matavam os animais, por quê? O homem pecava, só que alguém tinha que pagar o preço pelo homem. Quem que pagava? O animal. Só que esses animais que morriam sem querer. Porque é claro que o animal não tem entendimento. É como o ser humano, claro que não, ele age pelo instinto. Mas se você chegar para um animalzinho e pudesse, né, estou usando uma fábula aqui, perguntasse para ele, tu quer morrer? Ele ia falar, você que se lasque para lá. Vou morrer por você nada? Ninguém quer morrer por ninguém. Eu estou falando dele no ponto de vista humano, do homem caído. Agora percebe isso aqui. Então o animal, o sangue do animal, porque a vida está no sangue. Então o sangue do animal ia na tampa do propiciatório. E por que o sangue tinha que ir lá? Para que Deus não fulminasse o povo por causa dos seus pecados. Então morria o animal para que o povo viesse a ser perdoado. Só que isso apontava para quê? Para a redenção que Cristo ia efetuar. Quando esses homens faziam esse sacrifício aqui na terra, isso representava o quê? Que um dia Jesus desceria aqui na terra, ele tabernaculou-se, por isso que diz em João 1,14, Cristo tabernaculou-se, ou seja, o verbo se fez carne, Deus se tornou homem, e é o que ele fez? Ele morre na cruz do Calvário, e ele vai até o santuário celestial, e ele chega diante do Pai e fala, está aqui o meu sangue vertido, meu sangue puro vertido na cruz do Calvário. Então, quando Cristo apresenta o sacrifício, ele é um sacrifício o quê? Perfeito. Agora Deus está dizendo, a minha ira se aplacou. Então, presta atenção, é por isso que hoje eu e você, nós não oferecemos mais animais, sacrifício, por quê? Porque Cristo já efetuou uma eterna redenção.
já não tem mais sacrifício para o perdão dos pecados. Agora a única coisa que a pessoa precisa para ser perdoado é se arrepender dos seus pecados, confessar o nome de Cristo, só isso, tá certo? E viver nele e para ele. Então perceba, a ordem de culto que Deus revelou a Moisés, conforme já disse, era a figura do celestial, tudo apontava para a pessoa de Cristo. Então agora veja só, na cruz Jesus nos salvou do castigo do pecado. Agora, quando Ele está exaltado à destra do Pai, intercede por nós, Ele nos salva do poder do pecado. Você sabe que mesmo que nós somos libertos, ainda por falta de vigilância, a gente pode cair nas tentações do inimigo. Só que aí está 1 João 2,1. Filhinhos, eu escrevi para que vocês não pequem, não caiam em tentação. Mas se alguém de vós pecar, há um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então veja só, Cristo está agora intercedendo por nós, o sangue dele está depositado no altar do Pai. É por isso que cada vez que um crente, ele peca, só que ele se arrepende do seu pecado, na hora, é automático, ele vai num julgamento divino, ele se dá, Senhor, eu confesso o meu pecado, eu me arrependo dos meus pecados. Na hora o sangue do Cordeiro purifica aquela pessoa de toda a imundícia, porque Jesus é o advogado das causas perdidas. Ele pega a causa e ele apresenta diante do Pai, ó, já paguei o preço por esse pecado aí, e aí a pessoa é purificada. Agora veja só, então nós temos aqui o ministério soteriológico, ou seja, da salvação de Cristo na nossa vida, em 3 tempos. Primeiro, quando Cristo veio, Ele nos libertou do castigo do pecado, crendo nele não teremos a morte eterna, que é o inferno. Segundo, Cristo ainda hoje em dia, por estar no céu intercedendo por nós, Ele nos salva do poder do pecado, e se porventura alguém cair, Ele levanta-o de novo se arrepender. E agora a terceira fase do ministério de Cristo, no arrebatamento. Isso aqui é para o quem se alegrar, hein? No arrebatamento, Cristo nos libertará completamente da presença do pecado. Na vinda de Cristo para resgatar a igreja, escute, quando a trombeta soar e Ele voltar e o nosso corpo for glorificado, a presença do pecado será eliminada na nossa vida. Nós perderemos a capacidade de pecar. Nunca mais passará um pensamento errado na nossa cabeça. Nunca mais poderemos ser tentados a pecar, porque Deus nos libertará da presença do pecado. Diga glória a Deus por essa notícia. A miséria do ser humano, o que é? É o pecado, essa é a nossa miséria. Só que agora, eu vou repetir pela importância do que estou falando. Ele nos liberta, aleluia, do castigo do pecado na cruz, ou seja, eu não vou ter que enfrentar o inferno, porque Ele morreu no meu lugar. Segundo, Ele está exaltado à destra do Pai, está intercedendo por nós, ou seja, Ele me salva do poder do pecado. O inimigo vem com a sua tentação, ele coloca, por isso que a Bíblia diz que Deus não nos deixará tentar além do que podemos aguentar. Deus não deixa, Deus permite o inimigo chegar até o ponto que a gente aguenta. Aí Ele fala, até aqui eu deixo, tá certo? Até aqui não, tá vendo que o inimigo não pode fazer o que quer na vida do povo de Deus? Deus cuida bem do seu povo. A minha vida, a sua vida está guardada pelo Todo-Poderoso, viu? Cristo está intercedendo por nós, aleluia. E aqui nessa noite eu sinto no meu espírito, pelo sangue do Cordeiro, há uma restauração aqui, há uma restauração espiritual aqui. Há pessoas que caíram, há pessoas que fracassaram, mas esta é a noite que Cristo está dizendo: eu sou advogado justo para te restaurar. Agora vamos aqui encerrar. Aleluia. Vamos ler todo o versículo. É um versículo curto, mas é um versículo muito poderoso esse. Segundo o seu eterno propósito, que fez em Cristo Jesus. Diga bem forte: nosso Senhor. Nosso Senhor. Não é simplesmente meu. É o quê? É por isso que o pão é nosso. O Pai é nosso. Porque o propósito não é simplesmente um propósito pessoal de salvação, é um propósito da igreja. Ei, se você não quer viver como igreja, entenda uma coisa: não tem como ser salvo sem ser igreja.
Porque Deus salvou, Deus salva o ser humano e faz dele o quê? O seu corpo, a sua igreja. Esse é o propósito. E eternamente nós seremos o corpo de Cristo. Deus será tudo em todos, diz a Bíblia. Esse é o grande propósito. Mas veja só. Primeiro, para me aplicar essa palavra, isso aqui é lindo, gente. A palavra Senhor aqui, que é Kyrios, significa proprietário, ou seja, dono, governante, alguém que tem um controle da pessoa. Eu vou repetir isso aqui, gente. A palavra Senhor significa proprietário, dono. Quando eu falo Senhor, eu estou dizendo, tu és o meu dono. Se Ele é o meu dono, eu não tenho vida própria. Você está entendendo isso aqui? Olha só, Ele é que tem controle da minha vida. Então ouça isso, Jesus não pode ser salvador de uma pessoa se Ele não for Senhor. Porque tem gente que quer ser salvo, mas não quer ter um dono. Eu quero ser salvo, mas eu mando na minha vida. Não dá. Agora ninguém fala nada. Não, eu quero a salvação, não quero inferno. Mas você quer ser dono da sua vida? Não tem como. Para que Ele possa ser o meu salvador, Ele tem que ser o meu... Parasse, Kamanai. Eu não parei porque eu não tenho nada para falar, viu, irmão? É porque eu estou dando um tempo para você pensar nisso. Tem gente que fala, eu quero Jesus como meu salvador. Eu quero... A pessoa fala, não, eu creio em Jesus. Tá certo, você crê em Jesus? Amém. Mas Ele é teu dono? Ele tem um controle da sua vida? Porque o que é... Presta atenção, ter o controle da vida... Presta atenção, se Deus tem o controle da minha vida, eu não faço da minha vida o que eu quero, porque o controle está com quem? Está com Ele. Quando é que a pessoa sai do controle de Deus? Quando é que a pessoa sai do controle de Deus? Quando ela para de viver a vontade de Deus. Quando ela vive o seu eu, a sua própria vontade. Ou seja, você não está mais no controle de Deus. O que é isso? Jesus não é teu Senhor. Então, para muita gente, Jesus só é o Salvador, mas não tem como só abraçar metade do pacote. Jesus é apresentado como Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por isso que eu gosto de cumprimentar os irmãos. A paz do... Aleluia, tu tem dono, hein? Tu não é nenhuma bijuteria não, filho. Tu tem dono. Pega isso aqui, gente. Oh, meu Deus, eu estou sentindo muita graça de Deus. Entenda. Tomé, vamos falar do Tomé aqui. O Tomé falou assim, ó. Jesus apareceu para os 11, porque Judas já não estava mais. Depois da ressurreição. Apareceu, no caso, para os 10. Tomé não estava naquela reunião. Aí Jesus apareceu, com as portas fechadas, Jesus apareceu, a paz seja convosco. Aí Jesus saiu do meio deles e foi, enfim, estava lá permeando sobre a terra, dando os seus mandamentos. Aí apareceu Tomé, os 10 chegaram para Tomé e falaram, nós vimos o Senhor, Ele veio aqui no nosso meio. Tomé falou, olha o que Tomé falou, se eu não tocar na mão dele, se eu não pôr o dedo no lado dele, de maneira nenhuma o crerei. Ou seja, ele estava dizendo, para que eu creia em Cristo, eu coloco uma condição. Eu só vou ver em Cristo se Ele fizer do meu jeito. Se Ele fizer do jeito que eu estou mandando, eu vou crer nele. Porque eu só creio nele se eu ver, se eu tocar, eu tenho que tocar. Se eu não tocar, não vou crer nele não. Ó, coloca aí, eu não ia ler esse texto, mas tem que ler. João 20, 28. Aí Jesus pegou e apareceu para ele, Jesus inverteu a ordem do que ele tinha pedido. Sabe por que Jesus inverteu a ordem? Sabe por quê? Porque Jesus está dizendo, você não é dono da sua própria vida. E é por isso que eu não vou fazer do jeito que você está pedindo. Eu só vou deixar você me ver aqui por misericórdia. Mas não seja incrédulo, seja crente. Aí Tomé, olha lá,
Quando Tomé viu Jesus, Jesus falou: vai, toca aqui, veja aqui. Aí quando Tomé viu, ele se arrepende do pecado e diz o quê? Respondeu e disse-lhe o quê? O que ele disse? Senhor meu. Sabe o que Tomé estava dizendo? Não é do meu jeito, é do teu jeito. É do teu jeito, tu és o meu dono, Jesus. Tem gente que fala assim, ó, se Deus não fizer desse jeito, eu também não vou mais para a igreja. Essa é a dona da sua vida agora? Se Deus não operar até tal dia, também não quero mais. Ah, é? Ó, se Deus não fizer assim, assim, assado, para mim não vale. Ele aparece o dia que quer. Ele faz a hora que quiser. Pode espernear, pode bater pé. O negócio é ir pro joelho, irmão. Chorar no pé dele e falar que nem um leproso: se tu quiseres, tu podes. Se tu quiseres, tu podes me limpar. Se tu quiseres, tu podes me curar. Se tu quiseres, tu podes me restaurar. Se tu quiseres, tu podes. A Bíblia ainda diz em Romanos 10:13: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ainda está escrito em Filipenses 2:9-11, está escrito assim: pelo que Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, todo joelho na terra e todo joelho debaixo da terra, e toda língua confesse que só Jesus é o Senhor, que só Jesus é o Senhor. E eu digo e vou mais além, Apocalipse 19:16, eu sinto a glória dele aqui. Ele aparecerá nos céus, montado no seu cavalo branco, e sobre a sua roupa, a sua veste, na sua coxa estará escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Escute, sabe por que nem todos deixam Jesus ser Senhor da sua vida? Eu vou te dar aqui a resposta. 1 Coríntios 12:3, está aqui, ó. Por que as pessoas falam: não, eu creio que Jesus morreu na cruz, mas por que as pessoas não recebem Ele como Senhor? Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Eu vou ler todo o versículo, mas eu só vou explicar a parte B, porque essa parte A eu ia precisar de bastante tempo, e isso não tem a ver com o estudo hoje, tá? Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E, rapidinho aqui, para não ficar vago. Lá na igreja de Corinto, algumas pessoas estavam dizendo que estavam recebendo profecia. Sabe qual é a profecia? Para profetizar que Jesus era anátema. Sabe o que é anátema? Maldito. Então Paulo estava dizendo que aquela inspiração não era coisa do Espírito Santo, não, porque ali havia uma doutrina do gnosticismo. O que era o gnosticismo? A palavra gnose significa conhecimento, e eles falavam que a matéria não pode ser boa, tá certo? Que Jesus não tinha um corpo perfeito, coisa nenhuma, que ele não era puro, coisa nenhuma, que Jesus ele tinha algum pecado, tá certo? Então Paulo está rebatendo essa blasfêmia no meio da congregação. Está vendo que toda profecia, toda revelação tem que passar pelo crivo da palavra? E eles chegavam, sapateavam lá e diziam: Jesus é anátema. Oxe, sai para lá, capeta. Eu já dou logo uma lapada numa praga dessa. Jesus, ele é santo. Jesus é maravilhoso. Quantos adoram esse Jesus que está aqui? Quantos podem dar uma palavra de louvor a Cristo? Quantos podem engrandecer o nome de Cristo? Só quem ama Cristo glorifique a sua presença. Só quem não sabe viver sem Jesus. Jesus, eu amo Jesus. Diga forte isso comigo, por favor. Diga forte, diga: eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Jesus é mais importante do que os céus e a terra.
Jesus é mais importante do que os anjos. Jesus é mais importante do que as promessas. Jesus é mais importante do que o meu trabalho. Jesus é mais importante do que a minha saúde. Jesus é mais importante do que a minha própria vida. Jesus é mais importante do que as minhas vontades. Eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus. Jesus é a razão do meu viver. Eu não posso viver sem Jesus. Eu sinto a glória do meu Senhor, do meu Criador. Levante a sua mão em sinal de gozo eterno. Adore a Jesus. Toda mentira de Satanás cai diante do poder do Espírito Santo. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Aí diz o texto, oh meu Deus, o Espírito Santo me tocou aqui. Aleluia. Aí o que diz o texto? Ó, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Sabe quando uma pessoa vai receber Jesus como seu Senhor? Quando o Espírito Santo libertar essa pessoa. Antes da pessoa ser liberta, ele é dono da própria vida, escravizado pelo pecado e por Satanás. Agora está escrito, oh meu Deus, eu vou voar aqui desse púlpito. Está escrito em 2 Coríntios 3,17: aonde está o Espírito do Senhor? Aonde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Aponte o dedo para o seu irmão e diga: aí a liberdade. Diga. Aleluia, 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 aleluia. Uma pessoa só pode dizer: Jesus é o meu dono, Jesus é o meu Senhor, se o Espírito Santo quebrar os grilhões do pecado no coração, e ele vai dizer, cheio do Espírito: Jesus, Jesus, ele é o meu Senhor. Nashandarasaia aparece que minantre forca perebacere beterepito para face. Eu estou falando que Deus está me ordenando a dizer. Diga pelo menos para uma pessoa, diga: aqui tem liberdade. Diga: aqui tem liberdade. A liberdade, a liberdade, a liberdade, a liberdade, a liberdade, a liberdade. Você é livre, 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 você é livre do passado, você é livre do pecado, você é livre, você é livre de Satanás, você é livre do medo, você é livre. É livre. É manderosa maragoia. Erebachere bature bacaia. Elebacante erebacaia. Deixa eu falar um mistério para você. Quer conhecer alguém cheio do Espírito Santo? Veja a intimidade dele com Jesus. O crente cheio do Espírito Santo vai amar Jesus, vai desejar Jesus. Oh meu Deus do céu, Deus está libertando pessoas de vícios hoje aqui. Oh meu Deus,
Deus está libertando pessoas de vícios. Deus está libertando. Há uma unção terrível aqui dentro desse lugar. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quantas vezes você já falou consigo mesmo: eu não me aguento eu mesmo, eu não me suporto a mim. Quem um dia já falou isso? Eu não me suporto. Por quê? Porque nós somos dono antes do Espírito Santo nos libertar. Nós somos dono da nossa própria vida, entre aspas, porque estamos escravizados. O pecado é o nosso dono. Porque a Bíblia diz: aquele de quem é vencido se torna senhor. Ou seja, se o pecado me vence, o pecado é meu dono. Só que agora Jesus falou: oh meu Deus, Ele falou: eu vou te libertar. Aí o que Ele fez para nos libertar? Ele nos deu o seu Espírito. E agora o Espírito Santo vem. O Espírito Santo vem com a espada, que é a palavra, e toca o nosso coração. Aí o pecado fala: perdi minha vez. Aí os vícios falam: perdi minha vez. Por quê? Porque agora você tem um dono. Quem é o seu dono? Diga o nome dele. Jesus. Quem é o dono da sua vida? Jesus. Aí o diabo pega e fala assim para você: faz tal coisa. Você fala: não. Por quê? Porque você tem um. E você faz a vontade de quem? Do seu dono. Aí o seu eu que quer assumir o controle da sua vida, pega e fala para você: faz tal coisa. Aí o seu eu está querendo voltar o controle, o domínio. Aí você fala: mas eu já estou crucificado. A liberdade, meu Deus, essa noite aqui é, olha, a liberdade que Cristo, que o Espírito Santo traz na nossa vida, é a liberdade em Cristo, é a liberdade para fazer a vontade de Cristo. Vamos lá para me encerrar, gente. Agora escuta isso aqui, estou em encerramento. Por isso a Bíblia chama, como que é chamado a Santa Ceia? De fato, como está na Bíblia, é chamada a ceia de quem? 1 Coríntios 11:20, a Bíblia chama a Santa Ceia, que a gente fala santa. Por que santa? Na Bíblia não tem escrito Santa Ceia, mas posso chamar de Santa Ceia? Sim. Por quê? Porque é do Senhor, e tudo que é do Senhor é santo. Por que que a gente pode chamar que o crente é santo? A Bíblia fala: aos santos que estão. Por quê? Porque eu sou do Senhor. E tudo que é do Senhor é santificado, separado para Ele. Mas vamos lá. Agora, olha o que a Bíblia fala. Eu preciso encerrar aqui, tá? A ceia é chamada a ceia do Senhor. Por quê? Na ocasião da ceia do Senhor, a igreja mostra de modo especial que está submetida à obra redentora do Senhor Jesus e participa do seu corpo e do seu poder. Então entende por que a gente ceia? A ceia de quem? E por que eu ceio? Porque eu tenho um Senhor. Quem é que para de ceiar? Quem perdeu o senhorio de Cristo na vida. A pessoa não ceia quando não é batizada nas águas, ou seja, ela não tem um Senhor. E quando ela saiu do senhorio de Cristo, e por ela ter saído do senhorio de Cristo, ela ceia? Não ceia mais. Agora entende por que a ceia é a ceia do Senhor? Porque quando eu estou ceando, eu estou dizendo: eu me dobro diante do senhorio dele. Eu creio na obra da redenção. Eu creio que fui perdoado pelo sangue. E agora encerrei, gente. A Bíblia diz, coloca aí, 1 Tessalonicenses 4,16. 4,16, sabe o que está escrito? Acerca do arrebatamento, olha o que está escrito: porque o mesmo descerá. Quem que vai descer?
Ah, você não pegou essa, não entendi. Só vai ser arrebatado quem tem um Senhor. O arrebatamento não é para todos. O arrebatamento é só para quem tem um. Ele é o nosso Senhor. O Senhor descerá. Ele não poderia dizer aqui, Jesus descerá, Cristo descerá. Por que ele usa esse nome, Kyrios? Por que ele diz isso? Ele falou, ele só vai buscar quem se submete à sua vontade. O arrebatamento é só para quem está em comunhão com o corpo dele, recebendo o poder dele. E agora eu encerro essa mensagem dizendo aqui, o propósito eterno de Deus é revelado e executado por Jesus Cristo. As palmas louve a Ele.